Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bem-vindos a mais um podcast Letras de Indaiá. Eu sou Rubens Pantano Filho, da Academia de Letras de Indaiatuba. Eu quero agradecer à Escola de Educação Infantil Aconchego por patrocinar esse nosso programa de hoje. Como temos feito aí ultimamente, nós temos convidado alguns acadêmicos para conversar um pouquinho, né? Nossa academia é relativamente nova, né? Digamos assim, está na primeira infância ainda, e a gente está, então, apresentando os acadêmicos e um pouco dos nossos trabalhos, né? E hoje a gente tem aqui o prazer de receber o acadêmico Guilherme Menezes, que vai falar um pouquinho, né, do seu trabalho como escritor, como professor, e depois tem algumas novidades aí para o final. Guilherme, muito bem-vindo. Queria que você se apresentasse aí para o nosso público, né? Olá, Rubens, muito obrigado. Muito obrigado aí. Um prazer enorme estar aqui pelo convite, né, estar junto com vocês. Como você disse, a nossa academia é nova, nós estamos iniciando, dando os primeiros passos aí nessa jornada do mundo da literatura. Como o Rubens disse, sou professor, entrei na academia num segundo momento, né, depois dos fundadores. Eu ocupo a cadeira número 25, que tem como patrono Jean-Paul Sartre, que é um filósofo, em referência também à minha formação, né, de origem. Eu sou formado em filosofia, sou professor, e é isso, né? Tem a experiência relativamente nova também para mim, né? Porque a minha experiência como escritor também tem pouco tempo, né? Ok. Tá bom, Guilherme. Eu tenho aqui um exemplar, né, do livro que você publicou. Chama-se Desvelamento, Reflexões de um Jovem Pensador. Esse é o livro do Guilherme, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse livro, o que ele contém, né? Qual que é a experiência, né? Bom, esse livro foi publicado agora em fevereiro, então ainda menos de um ano, né? Pela editora Wiclap, e ele é voltado para a poesia, né? São alguns textos, então, estão em formato de poesia, outros no formato tradicional, em prosa, mas são as minhas reflexões a respeito da vida, né? Então, o que eu fiz? Esses textos eu já tinha eles guardados, né, no computador, alguns eu colocava lá no Instagram, mas são textos que eu escrevi nos últimos 8 anos da minha vida. E são as minhas reflexões, né, a partir dos meus estudos sobre a vida, sobre relacionamento, sobre política, sobre religião, sobre ciência, sobre educação. Então, as minhas reflexões, na medida em determinado momento da minha vida, eu escrevia sobre a atividade acadêmica. Em outro momento, eu escrevia sobre relacionamento, sobre amizade. Então, são as minhas reflexões, né? E é por isso que o subtítulo está como Reflexões de um Jovem Pensador. A experiência desse livro é conduzir o leitor em uma viagem existencial, para que ele possa, a partir das reflexões, das minhas reflexões, né, das reflexões do autor, também se encontrar, refletir e contemplar a experiência da existência que se desvela, né, que acontece como esse desvelar da experiência da vida, né? E aqui, no caso, se desvela em uma experiência dentro de uma literatura que é poética, dentro da poesia e das reflexões. Bacana. Então, Guilherme, nós estávamos até conversando um pouquinho, a tua formação, digamos, inicial, né, tua graduação é em filosofia. Em filosofia. Pela PUC Campinas, não é isso? Nós estávamos até conversando, eu também tive o prazer e a honra, né, fui professor da PUC de Campinas por, creio eu, uns 26 anos, né, onde me aposentei e agora estou numa instituição federal. E até perguntei ao Guilherme se tinha conhecido o professor Arnaldo Lemos, né? Você fez, acho que,
pequeno curso com ele ou algo assim, né? Sim, professor Arnaldo, incrível, né? É uma personalidade muito famosa na PUC. Um Acho que patrimônio lá da PUC. 98% dos alunos conhecem. Isso, deixar um forte abraço. Faz tempo que a gente não se vê. Trabalhei com ele também na Universidade de São Francisco, né, no campus de Itatiba. E a gente sabe que é um professor bastante reconhecido na sua área. E a gente também trouxe o Guilherme aqui para ele se apresentar como membro da nossa academia, mas também tem um fato novo, né? O Guilherme tem o quê? Acho que 10 dias ou uma semana? Uma semana. Uma semana. O Guilherme apresentou sua dissertação de mestrado, então concluiu seu mestrado também na PUC de Campinas, na ciência, o programa, né? O programa. De ciência da religião. E então ele se junta a um grupo também de acadêmicos da nossa academia, que tem lá especializações, mestrado, doutorado, etc. Então é o mais novo mestre da nossa academia. Guilherme, queria que você falasse um pouquinho. Primeiro, vamos lá, o título da sua dissertação. Bom, o título é A Sustentabilidade Responsável e a Espiritualidade na Perspectiva de Hans Jonas. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre, obviamente, o foco é esse filósofo alemão, né, Hans Sim. Jonas. Então, você colocar um pouquinho sobre esse filósofo, né? Bom, o Hans Jonas é um filósofo que não é muito conhecido, porque ele viveu no século XX, então ele não é tão conhecido assim nos cursos de graduação. Eu mesmo não estudei o Jonas na graduação, né? Eu o conheci já no mestrado. Então ele é alemão, viveu ali, nasceu em 1900, veio a falecer em 1993, então ele viveu grande parte ali do século XX, né, da sua vida. Ele teve que sair da Alemanha porque ele era judeu, dentro da perseguição do partido nazista. Sua mãe foi levada, inclusive, para um campo de concentração. Ele viveu em outros países, como a Inglaterra, passou um tempo em Jerusalém, e depois ele recebe um convite e vai para os Estados Unidos, né, lecionar em uma universidade, e termina a sua vida e a sua grande produção intelectual, suas obras, seus livros mais famosos estão ali. Ele estava nos Estados Unidos. O Jonas, ele está dentro de uma tradição filosófica que nós chamamos de fenomenologia, né? Então ele foi aluno do Heidegger, que é um outro filósofo alemão, do Martin Heidegger, e também teve aulas com Edmund Husserl, que foi professor do Heidegger também, mas ele vai por um outro caminho, né? Uma nova fenomenologia, nós dizemos, né? Utilizar o Jonas dentro das ciências da religião é também uma novidade para a área, né? Porque ele é mais utilizado no campo da ética, dentro da filosofia. Aliás, ele tem, acho que, 2 obras, principalmente, talvez mais, mas que são mais, digamos, não sei se é o termo correto, famosas, né? Que deram, de certa forma, origem a bioética, algo assim, né? Ele tem a mais famosa é o Princípio Responsabilidade, que é ensaio de uma nova ética para uma civilização tecnológica. Ele fica muito famoso por esse livro ali nos anos 70, que ele é conhecido pela ética da responsabilidade. Mas ele tem outro livro que ele escreveu antes, nos anos 60, que ele começa a escrever, porque é uma coisa interessante do Jonas, é que ele vai para a Inglaterra e ele se alista no serviço militar inglês para ir combater os nazistas. Então ele luta na guerra contra a Alemanha. E estando na guerra, ele começa a refletir sobre a vida. Em um lugar de tanta morte, né, de tanta destruição, ele começa a refletir sobre o que é a vida. E ele começa a escrever algumas reflexões, algumas vão em cartas que ele escrevia para sua esposa, e então ali esses escritos durante a guerra vai ser o outro livro que chama Princípio Vida, né, para uma biologia filosófica, que é bem interessante. Se eu não me engano, parece que ele é assim, meio pioneiro nessa, vamos dizer assim, junção, né, não sei se seria da questão da espiritualidade com as ciências naturais, né? Parece que o trabalho dele é meio pioneiro, né? Sim, exatamente. E é aí que entra as ciências da religião, né? O Jonas, ele constrói
né, uma reflexão que alguns vão chamar que ele está construindo uma nova teologia, né? É uma teologia que tem as suas raízes no judaísmo, porque ele era judeu, com muita influência da cabala judaica, mas é um caminho novo, né, da qual não é aceito nem pela teologia tradicional cristã, nem pela teologia tradicional judaica. Então, é uma experiência nova a partir da visão que ele constrói a respeito de Deus e da natureza enquanto criação. Então, o Jonas acredita, e isso está em uma conferência que ele deu, que se chama O Conceito de Deus após Auschwitz, que ele trabalha com a problemática da onipotência de Deus, né? Se esse Deus ele é onipotente, por que ele não fez nada durante a Segunda Guerra Mundial? Por que ele ficou em silêncio? Por que ele não fez nada e deixou o povo da aliança ser destruído durante o Holocausto, durante ali nos campos de concentração? Então, o Jonas ele acredita que, ao criar o universo, Deus mergulha na imanência, na matéria, e influenciado por um conceito que é o Tzimtzum, que é um conceito da Cabala, ele acredita que Deus faz um movimento de autorretração para conseguir criar uma realidade limitada. Sendo ele ilimitado, como ele iria criar algo limitado, como o universo, a vida, toda a vida que existe, ela tem uma limitação, que é a morte. Então, essa autorretração de Deus para criar uma realidade espaço-temporal, uma realidade limitada, fez com que ele mergulhasse na imanência, ou seja, na matéria. Então, o Jonas acredita que Deus está presente, e isso aparece no princípio vida. Ele é muito influenciado também pela experiência do criacionismo, do evolucionismo, né? Ele é muito influenciado pelo Darwin. Ele acredita que essa experiência divina, que é a própria vida, ter surgido nesse planeta, esse processo evolucionário é o processo da criação, é o processo de Deus presente na vida, em todo ser vivo que existe, até que surge o ser humano, né? E é por isso que o ser humano se destaca entre os outros seres vivos, por ele ter razão, é claro, nós somos um animal racional, mas ele acredita que a experiência do ser humano ser imagem e semelhança de Deus, como está no texto do Gênesis, lá no texto bíblico, né? Ou na Torá, para os judeus, ele acredita que ser imagem e semelhança de Deus significa que a experiência da onipotência divina, Deus transferiu para o ser humano. Então, a resposta é: Deus não fez nada durante a Segunda Guerra Mundial, porque ele não pode fazer. E ele não vai fazer, porque depois que ele criou o ser humano, ele criou o universo e o ser humano surge nesse processo, a única coisa que ele pode fazer é observar e esperar que o ser humano haja de forma responsável. Então, essa transposição da onipotência divina para a responsabilidade do ser humano faz com que as ações responsáveis do ser humano sejam ações divinas, ações do próprio Deus. Então, Deus age sim, mas através de nós. Não só a sua providência, como acreditam os cristãos e os judeus, mas também no processo de salvaguardar a própria vida, a própria existência. Então, é muito maluco, porque a gente está misturando aqui filosofia, religião, biologia, tudo, né? É uma interdisciplinariedade muito grande que a gente encontra em Jonas, né? Ele acredita que o ser humano surge com 3 categorias que são inerentes, né? São intrínsecas, que é a liberdade, a capacidade de conhecer e a responsabilidade, né? Então, por isso que nós somos imagem e semelhança desse Deus, porque só o ser humano é capaz de ser responsável. Os outros animais não têm a responsabilidade. Eles têm instintos, eles têm sobrevivência, eles têm proteção, mas não a responsabilidade, que é algo realmente humano, algo nosso. Então, partindo disso tudo, né, como plano de fundo, aí, a pesquisa se propõe, né, a minha pesquisa do mestrado é como que aquilo que o Jonas nos deixou, seja a ética da responsabilidade, seja esses outros conceitos que são interdisciplinares,
e são transversais em várias obras do autor, como que é possível olhar para o Jonas e utilizá-lo como um referencial teórico para o enfrentamento da crise climática hoje, no século XXI? Então, se nós temos algo hoje que afeta a nossa existência e ameaça a vida, não só do ser humano, mas a gente já vê tantos outros animais que foram extintos e que estão em extinção e que estão correndo o risco de deixar de existir, como que aquilo que o Jonas nos deixou pode nos ajudar hoje no enfrentamento da crise climática, olhando para a natureza como uma espiritualidade? Então, é possível? A resposta da pesquisa é sim, é mais do que possível. É possível e é necessário que as pessoas conheçam esse autor, né? Conheçam esse filósofo, porque ele tem uma grande contribuição não apenas para a filosofia, mas para a sustentabilidade, que é um tema muito atual, pensando hoje, né, em nossos dias. Tudo bem, muito bacana aí o seu trabalho, estou gostando muito da tua explicação, claro que dá uma vontade de ler, né? Então, o Guilherme está na fase agora dos pequenos ajustes que a banca examinadora sempre propõe, né, para fazer o depósito da dissertação e, quiçá, logo mais a dissertação dele vire aí um livro, esteja disponível, né, para todos os interessados. Mas, Guilherme, queria fazer uma pergunta para você. Nós estávamos até conversando um pouquinho no início. A minha formação em exatas, né, você sabe disso, minha graduação é em física, depois mestrado e doutorado em engenharia. Mas eu passei um tempo aí, quase 2 anos, quando eu era professor da PUC de Campinas, eu estudei lá no mestrado em filosofia, né? Meu interesse primeiro era na área de filosofia da ciência, né? Fiz várias disciplinas lá. Infelizmente, por algumas razões profissionais e também por uma casualidade, né? Eu tinha assim uma grande proximidade com o professor Moacir Gadotti, que era professor do programa naquela época. E aí, quando a Luísa Erundina foi eleita prefeita de São Paulo, o Paulo Freire foi trabalhar como secretário de Educação e o Moacir Gadotti era muito ligado a ele, inclusive acho que hoje ele dirige lá o chamado Instituto Paulo Freire. E o professor Moacir Gadotti deixou a universidade, né? Fiquei meio órfão de orientador e, no fim, acabou não dando certo a conclusão. Mas estudei um pouquinho, né, de filosofia. Mas a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: o Hans Jonas foi um filósofo alemão, né, como você falou, do século XX, e ele, assim como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Foucault, né, foram muito influenciados por Martin Heidegger, né? Agora, é interessante porque o Hans Jonas era alemão e judeu. E o Heidegger, ele tem um lado meio complicado na vida dele, porque acho que em 33 ele adere ao partido nazista, né? Inclusive, claro que foi motivo de muitas críticas. Uma das suas alunas, né, a Hannah Arendt, ela, num primeiro momento, rompe com ele, né, por essa adesão ao nazismo, né? E você tem alguma leitura sobre isso? Quer dizer, o Hans Jonas, influenciado por ele, um judeu, e o Heidegger, acho que foi até filiado ao partido nazista. Acho que ele no início, se eu não estou enganado, ele é nomeado reitor de uma universidade e um ano depois ele rompe, né? Mas ele nunca vamos dizer assim, se desculpou publicamente por isso, né? Como é que fica, se você, claro, aprofundou nas leituras do Hans Jonas, parece que há uma contradição aí, né? Veja bem, é uma coisa muito polêmica. O Heidegger é um grande filósofo, né? A gente não pode deixar de dizer a sua importância como filósofo para o século XX, talvez um dos maiores. Mas a grande questão eu não sei, não pesquisei a fundo se o Heidegger realmente se filiou ou não. O que eu sei é que ele tinha acabado de se tornar reitor quando o partido assume, né, em 33, e talvez ele quis se omitir para permanecer no cargo, que é o que a grande maioria dos pesquisadores
apresento. Então, assim, claro, ele teve alunos que eram judeus, a Arendt foi aluna do Heidegger, o Jonas também. A grande questão é que ele se manteve isento, e a gente sabe que a isenção, você estar em cima do muro, é a mesma coisa que você estar apoiando, né? Para se manter no cargo, que talvez tenha sido a grande busca profissional do Heidegger ao longo da sua vida, e ele tenha chegado naquele exato momento ao grau mais alto acadêmico ali de ser reitor em uma universidade. E talvez por isso ele se acovardou ou não, ou nunca saberemos os reais motivos. É fato que depois, já depois de muitos anos, ele deixando a universidade, eu acredito que aposentado, a gente tem uma segunda fase do Heidegger, né, que a gente chama do segundo Heidegger, que é o Heidegger mais velho, mais maduro, que é o Heidegger da floresta, né, que a gente chama que ele tinha uma casa em meio à floresta, onde ele vai e passa grande ali, tempo da sua vida, muitos anos escrevendo, e tem algumas reflexões, eu não sou especialista em Heidegger, mas alguns acreditam que algumas coisas desse segundo Heidegger você pode encontrar um certo arrependimento ali. Não sei, mas fica a dica para a gente buscar e ler. É claro que ali existe uma proximidade intelectual entre Jonas e Heidegger, que é a influência da fenomenologia. O Jonas, naquilo que eu li a respeito do Jonas durante esses 2 anos de pesquisa, ele não cita nada politicamente. Ele critica o seu mestre, ele critica o Heidegger, mas é uma crítica totalmente epistemológica, totalmente filosófica e intelectual, e não política. Com a questão política. Né? A gente tem escritos criticando literalmente o Heidegger e cartas que a Hannah Arendt escrevia para ele, da Hannah Arendt, que era uma filósofa judia que se posiciona mais fortemente contra a posição do Heidegger. E, enfim, mas do Jonas não tem nada, a não ser que encontrem, a gente tem ainda algumas coisas que não foram traduzidas, que estão em alemão ou em inglês, que não foram traduzidas para o português. Parece-me que, assim, um pouco que eu lembro assim, da época que estudei um pouquinho, ele realmente se filia ao partido nazista e ele é nomeado reitor de uma universidade, não me lembro qual, uma universidade alemã. Só que ele deixa, inclusive, o cargo de reitor 1 ano depois por, assim, divergências mesmo com o rumo, né, enfim, do nazismo, etc. Alguns, digamos assim, separam, vamos dizer, o autor e sua obra, né, porque, sem dúvida nenhuma, a obra dele é indiscutivelmente extremamente importante. Também um dos grandes filósofos também do século XX. Nasceu no final do XIX, né? Isso. Mas viveu grande parte do século XX e influenciou grandes outros pensadores. Dizem alguns que ele nunca se desculpou e depois da morte dele encontraram alguns escritos, uma espécie de diário. Parece que ele tinha realmente algumas posições assim antissemitas, né? Enfim, é um tema para se estudar, né? Mas fico muito feliz de receber aqui o Guilherme, talvez um dos mais jovens dos nossos acadêmicos, né, da Academia de Letras aqui de Indaiatuba, e com um livro já publicado, talvez futuramente um segundo, que é a sua dissertação de mestrado, que, como vocês puderam perceber, o Guilherme tem aí amplo domínio aí do tema, e o tema instiga a gente, né, para poder ler, refletir um pouquinho sobre essas questões, tá bem? Então, muito obrigado, viu, Guilherme, por você ter comparecido aqui. Quero agradecer mais uma vez à Escola Infantil Aconchego, né, das diretoras Márcia e Solange, por patrocinar esse nosso programa, que é muito importante, né, para a nossa academia, para a gente divulgar todos os nossos trabalhos, as nossas publicações, enfim, o que os acadêmicos estão oferecendo aí para a comunidade. Passo a palavra, então, para você, Guilherme, você colocar aí, fazer as considerações finais. Muito bem. Bom, primeiro, agradeço, né, ao convite aí do Rubens, da academia, para participar desse podcast. Agradeço também a todos os patrocinadores que nos ajudam a manter esse programa no ar,
e também a todos na cidade que apoiam a Academia de Letras de Indaiatuba. Queria deixar o recado final, se você tem interesse em adquirir o livro, tem o meu Instagram, né, que vocês podem me seguir, podem dar uma olhada. Aqui no Instagram eu divulgo muitas coisas aqui a respeito do livro, tem algumas divulgações, muitas coisas a respeito do meu trabalho também acadêmico, mas como professor na rede pública, dou aula para o ensino médio, né? Então, tem bastante coisa interessante lá no Instagram para vocês. Existe um link lá que você pode adquirir o livro, mas também as pessoas daqui de Indaiatuba, da região, podem adquirir diretamente comigo, que eu tenho alguns exemplares. Do mais, eu agradeço e fico aí o convite a todos a buscarem o conhecimento, né, a literatura, a filosofia ou as ciências da religião, que vale a pena, né? A gente, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós conhecemos, menos a gente se envolve com brigas idiotas na internet, que é o que eu sempre digo aos meus alunos: estuda, calma, estuda, conhece, tenha seus posicionamentos, mas o estudo e o conhecimento, né, uma coisa eu aprendi nesses anos: quanto mais a gente estuda, menos a gente fala, menos a gente afirma, e a gente carrega mais dúvidas, né? E talvez seja essa a experiência filosófica, que é a experiência socrática, né? Eu só sei que nada sei, porque tudo que nós sabemos e estudamos é ainda sempre muito pouco, muito pequeno, perto da imensidão do que nós podemos ainda aprender. Tá bom, Guilherme. Espero que você caminhe agora para o doutorado, né? Quem sabe daqui uns 4, 5 anos teremos um novo doutor na Academia de Letras de Indaiatuba. Um pouquinho antes de gravar aqui com o Guilherme, nós recebemos um acadêmico da nossa Academia Maçônica de Letras de Campinas, o João Alexandre Pasqualin Filho, que apresentou um livro também que, de certa forma, tem proximidade aí com a sua fala, com as suas reflexões. Quem sabe, no momento seguinte, nós vamos trazer o Pasqualin aqui, o Guilherme, bater um papo sobre esses temas aí que são instigantes e bastante interessantes. Tá bom? Então, obrigado a todos por assistirem aqui o nosso programa e até o próximo podcast Letras de Indaiá, da Academia de Letras de Indaiatuba. Agradeço novamente à Escola Infantil Aconchego, das diretoras Márcia e Solange, né, por patrocinarem o nosso programa. Até o próximo.